agora a gente vai chamar, sem mais delongas, em tempo real, o senador Flávio Bolsonaro, que aceitou gentilmente conversar hoje com a Jovem Pan, numa negociação que foi feita pelo Bruno Pinheiro, nosso querido direto de Brasília. Eu já chamo então aqui, Flávio, você entra aqui, por favor, na tela da notícia. Senador, boa tarde, pode colocar ele na tela pra gente. Bruno? Aí, perfeito. Bem-vindo, senador. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, aqui no Em Tempo Real. Vou deixar o Bruno abrir a entrevista, por favor. Bruno, com você. Ótima tarde ao senhor, então, senador. Obrigado por conversar com a Jovem Pan. Um dia importante, uma semana cheia. O senhor estava de férias, inclusive, retornou para a capital federal. Já está, então, também no Rio de Janeiro, imagino que sim. Eu quero ouvir do senhor um pouco sobre esses últimos acontecimentos, realmente, sobre essas ações, tanto do seu irmão, Eduardo Bolsonaro, quanto também essas negociações que têm ocorrido sobre os Estados Unidos e, sobretudo, claro, sobre o seu pai, Jair Bolsonaro, com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. De que forma que o senhor está enxergando essas últimas ações e esses últimos acontecimentos envolvendo essa escalada, inclusive, com os Estados Unidos, senador? Bom, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, Márcia, Bruno, todos que estão no estúdio. Olha, a gente está aqui fazendo a defesa da democracia, na verdade. Esse processo ao qual o Bolsonaro e também dezenas de outras pessoas estão respondendo, todo mundo, a cada dia que passa, está mais claro que é um processo que já está com a sentença pronta muito antes de começar. Então, tudo que nós temos feito aqui é para buscar normalidade no nosso país. Infelizmente, a gente não vê as instituições funcionando como deveriam, em especial o Senado Federal, que tem a responsabilidade constitucional de fazer esse equilíbrio entre os poderes e, diante de tudo que Alexandre de Moraes tem feito, não apenas com relação a Bolsonaro, mas com relação a pessoas que são inocentes do 8 de janeiro, com relação à liberdade de expressão, com relação a interferências em decisões do Congresso, com relação, inclusive, a uma parceria que parece que existe junto ao atual governo federal. Então, muita coisa que a gente está trabalhando aqui é em função disso. Não é para defender a B ou X ou pensando em apenas uma pessoa. Tudo que nós estamos fazendo é para buscar resgatar a nossa democracia, que foi sequestrada por Alexandre de Moraes nos últimos tempos. O senhor chegou até a fazer um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Existem algumas medidas jurídicas dos aliados e também do PL que podem ser colocadas nessa situação? Ô, Márcia, é importante falar por que eu fiz esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. É mais um dos, salvo engano, mais de 40 que existem no Senado Federal contra ele. O que diz a lei de impeachment, a lei 1079? Fala que é passível de impeachment o ministro que julgue um processo mesmo sabendo que ele é suspeito para fazer isso. E essa última iniciativa dele de abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Jair Bolsonaro é mais um caso em que jamais o Alexandre de Moraes poderia estar sentado numa cadeira de ministro supremo para julgar, principalmente presidindo, conduzindo essas investigações, como ele se acostumou a fazer, a revelia do Ministério Público Federal. Por que eu digo isso? Ô, Márcia, se o Alexandre de Moraes instaura um inquérito ou um processo porque ele está acusando o deputado Eduardo Bolsonaro de estar lá trabalhando por sanções individuais contra o próprio Alexandre de Moraes, é óbvio que ele tem um interesse pessoal nesta causa. Ele jamais poderia estar julgando, participando desse processo. Então, foi em função disso esse meu último pedido de impeachment com relação ao Alexandre de Moraes. Eu acho que é importante que pelo menos se leia o que está nesse pedido, já que basicamente é fundamentado nisso, nessa lei 1079, que está sendo mais uma vez descumprida pelo Alexandre de Moraes, porque até quando nós vamos continuar nessa situação de fechar os olhos e achando que está tudo normal no Brasil, quando, na verdade, nós estamos sendo governados por juízes e não por pessoas eleitas democraticamente para conduzirem o nosso país. Eu conversei aqui, senador, com alguns deputados da oposição e também alguns da ala do governo, e dizendo que Eduardo Bolsonaro estaria num ritmo muito acelerado, essas ações estariam complicando, inclusive a vida de Jair Bolsonaro sobre essas ações nos Estados Unidos, e dizendo que não iria recuar. Alguns chegaram a chamar de muito radical. Quando eu falo alguns nomes da oposição mesmo.
O senhor vê que essa medida, essas ações estão indo rápida demais? Seria necessário dar uma reduzida nessas ações? Ou o senhor acha que é o ritmo necessário para se voltar a uma normalidade no olhar da oposição? Olha, Bruno, lá atrás eu falava muito numa autocontenção por parte do Supremo, naquele momento, né, para que cessassem todos esses abusos de autoridade que vem acontecendo. E chega num ponto que não dá mais para ter moderação na defesa da liberdade, não é na liberdade de Jair Bolsonaro, na liberdade do povo, de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, inclusive. Se vocês quiserem entrevistar hoje o presidente Bolsonaro aqui nesse programa, a entrevista vai estar condicionada a alguns temas que são permitidos e a outros temas que são proibidos, porque Alexandre de Moraes inventou que ele quer, que ele pode censurar alguém que está sendo investigado, quando isso não acontece nem com um traficante que é preso, que está dentro da cadeia. Então, as pessoas têm que entender, Bruno, que nós tentamos todos os caminhos possíveis e imagináveis para retornar à normalidade. O próprio presidente Bolsonaro fez diversos gestos, inclusive que tiveram um ônus político para ele, mesmo assim ele fez, e simplesmente nada mudou. Então chega um ponto hoje que ou a gente para o Alexandre de Moraes ou ele vai parar o Brasil. Esse é um ponto muito ruim que a gente chega, e temos que chegar ao ponto de que haja esse tipo de negociação com os Estados Unidos para que a gente aqui cumpra o nosso papel que tínhamos que estar fazendo muito antes disso tudo estar acontecendo. Então eu peço aqui aos empresários que estão nos assistindo, se querem voltar à normalidade, se queremos ter a nossa democracia de volta, já que ela foi sequestrada pelo Alexandre de Moraes, busque o Alexandre de Moraes, se você tem relacionamento com ele, outros ministros do Supremo, busque o presidente, busque lideranças no Congresso Nacional, porque a única forma de nós voltarmos à normalidade, já que o Alexandre de Moraes foi encurralando o Bolsonaro, seus aliados e parlamentares de direita, há algum tempo ele vem fazendo isso, chega ao ponto agora que não tem mais o que fazer. A gente não tem mais a quem recorrer aqui. Eu vou usar, Bruno, uma frase que o Zanin, enquanto advogado do Lula, usou quando ele foi lá para fora fazer a defesa do Lula buscando mecanismos internacionais. Ele falou assim, não há mais remédio eficaz no Brasil para cessar as violações de direitos humanos. E é exatamente o que a gente está passando agora. Um Alexandre de Moraes completamente descontrolado, que faz o que dá na sua cabeça, sem precisar fundamentar mais as suas decisões. É uma pessoa que está atropelando diversos advogados que estão fazendo o seu trabalho para a defesa das vítimas que ele predeterminou nos processos que ele está presidindo. Então não tem mais o que fazer, Bruno. O que cabe a nós é fazer o nosso papel, como eu fiz aí, de protocolar o pedido de impeachment, e a gente vai procurar todos os caminhos que existem aqui e também, como o Eduardo está fazendo lá fora, para que a democracia seja resgatada aqui no nosso país. Senador, falando sobre as tarifas impostas por Donald Trump, muita gente da oposição está colocando essas tarifas na conta da família Bolsonaro e das ações feitas por Eduardo lá fora. O senhor concorda com isso? E de que forma o senhor está vendo essas medidas aí contra o nosso país, inclusive sendo alvo de uma investigação por parte do governo americano? Olha, não fui eu, não foi Eduardo Bolsonaro, né? Não foi ninguém da direita que colocou o Elon Musk como investigado no inquérito de fake news e começou a tomar medidas aqui no Brasil com relação às pessoas que estavam fora do Brasil, como o próprio Elon Musk, como outras empresas americanas. Quem infringiu a legislação americana foi o Alexandre de Moraes. Ele deu aso, ele deu a razão para que os Estados Unidos viesse para essa pauta com as suas decisões completamente fora da lei. E ele está com essa mania, ele tem essa obsessão de ficar estendendo os efeitos das suas decisões a pessoas e a empresas que não fazem parte do processo. E não é de agora isso. Ele fez lá atrás na campanha, vocês vão se lembrar, quando o Brasil inteiro ficou proibido de usar a rede X, porque ele achou que no período eleitoral elas estavam sendo mal utilizadas, mas no fundo a gente sabe que ele fez para prejudicar o Bolsonaro. Ele estendeu para todo o Brasil uma decisão de pessoas que não estavam nem nesse processo, ninguém foi intimado, ninguém foi citado para prestar esclarecimento, nada. Então, assim, ele continua fazendo isso. Ele bloqueou o salário da esposa de uma dos investigados aí no 8 de janeiro, que é a servidora pública lá no estado de Roraima, a Vanessa, mãe de 6 filhos, o marido dela, que é o investigado, foi para fora do Brasil, bloqueou o salário dela, que é servidora pública lá em Rondônia, como fez agora com a Heloísa, a esposa de Eduardo Bolsonaro. O que a Heloísa tem a ver com esse processo? Então ele usa o processo
para fazer vingança. E foi o que ele fez agora, Márcia, com relação ao Bolsonaro, metendo a tornozeleira eletrônica nele, e aí sim, colocando ali uma casca de banana, que ele diz que pode dar entrevista, mas a gente sabe que, dependendo do que ele interpretar, do que o Bolsonaro fale, ele pode simplesmente decretar a prisão preventiva se ele acordar de mau humor. Então, quem provocou isso tudo não foi a gente. Quem está levando o Brasil para essa situação, quem trouxe os Estados Unidos para a mesa, foi o Alexandre de Moraes. E outra, tudo que o Lula vem fazendo até agora, ele próprio, Lula, fecha as portas da Casa Branca para qualquer negociação. E não é de agora que ele ataca os Estados Unidos. Lá na campanha ainda, vocês vão se lembrar, ele falava abertamente que se o Trump fosse eleito ia ser o nazismo com uma cara nova. Vocês vão lembrar a Janja pegando o microfone e falando fuck you, Elon Musk. Vocês vão ver o que o Lula fez agora. Acabou de tirar o Brasil entre aqueles estados que reconhecem o Holocausto, o genocídio de judeus. O Lula, ele pega o BRICS e vai defender o fim do dólar como uma moeda padrão para negociação no comércio internacional. Então, o próprio Lula fazendo bravata o tempo inteiro, uma pessoa irresponsável, parece um bêbado e não o presidente do Brasil defendendo os interesses da nossa nação atuando, porque parece que ele está feliz com o que está acontecendo. Então, não dá para botar no nosso colo essa tarifa e nem a incompetência do governo brasileiro de negociar com o governo americano. O senhor fez uma crítica, senador, em relação ao Senado Federal, uma casa que o senhor também é senador, inclusive, e no ano que vem se fala muito sobre Jair Bolsonaro ou outro nome ser o candidato à presidência da República, mas o senhor enxerga que muito mais importante do que eleger o presidente é eleger o presidente do Congresso Nacional para situações assim como essas, levantadas pela oposição em relação ao Supremo ou em relação a negociações internacionais, eleger um nome que seja da oposição para comandar o Congresso, o senhor vê que é mais importante do que o presidente da República? Bom, Bruno, se nós tivermos eleições livres e transparentes em 2026, a primeira certeza que eu tenho é que Lula não será mais o presidente do Brasil a partir de 2027. Um governo trágico, desastroso que ele faz, que prometeu esperança para o povo brasileiro e está entregando só decepção. E é óbvio que toda essa perseguição com relação ao maior líder da direita, o presidente Jair Bolsonaro, isso gera uma sensibilidade por grande parte da população, Bruno. Então você vê que essa humilhação a que ele é submetido a todo momento. Um processo que a cada dia que passa todo mundo vê que é um processo viciado e um processo de perseguição, porque o Alexandre de Moraes quer a cabeça do presidente Bolsonaro numa bandeja e quer ver ele preso, custe o que custar, custe inclusive a nossa democracia. Então, óbvio que as pessoas enxergam isso. O presidente Bolsonaro tem a credibilidade para sim pedir votos para deputados, para senadores, para governadores, que eu não tenho nenhuma dúvida, nós seremos a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, uma maioria ainda maior do que aqui nós temos hoje com relação a parlamentares que se intitulam aí como conservadores e de direita, e eu não tenho nenhuma dúvida que a partir de 2027, se a gente não conseguir resolver os problemas do Brasil, até lá, e eu estou insistindo com isso aonde eu falo, Bruno, a solução para esse tarifaço lá dos Estados Unidos não está lá nos Estados Unidos. A solução está aqui no Brasil. A solução está aqui a gente aprovar a anistia. E a gente tem voto para aprovar a anistia. Mas sabe por que ela não é sequer pautada? Porque o Alexandre de Moraes ameaça o Congresso Nacional falando o seguinte, se aprovar essa anistia, no dia seguinte eu vou declarar ela inconstitucional aqui no Supremo. Quer dizer, que independência entre os poderes é essa? Que harmonia que existe? Nada, nenhuma. É o nosso Estado democrático de direito completamente subvertido. Isso tem que mudar até lá. E cabe a nós a solução. Não está difícil resolver, mas a gente tem que ter autonomia, os poderes têm que voltar a ter a sua independência para poder cumprir com as suas obrigações, como é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, aprovar ou não uma anistia. Senador, em relação às tarifas ainda, o Trump colocou ali no pedido dele que alguns dos motivos seria o PIX, né, que é algo do nosso país, seriam também a situação das irregularidades na 25 de março, os produtos falsificados, e também colocou a questão do julgamento do seu pai, Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê todas essas medidas juntas aí nesse pacote feito por Trump? Márcia, a atuação do Trump se deve, obviamente, a fatores políticos e a fatores econômicos. O Trump tem uma identificação com o presidente Bolsonaro. Eles foram presidentes
durante uma pandemia, eles sofreram perseguição por parte do judiciário em seus países, como nós acreditamos que o Bolsonaro sofre aqui, e ele passou por isso lá também. São pessoas que sofreram atentados contra as suas vidas por parte de opositores, Bolsonaro com a facada aqui e o Trump com um tiro de raspão na sua orelha lá. E é óbvio que ele está olhando aqui para o Brasil e ele sabe, ele se identifica por isso. Ele entende o que o Bolsonaro está passando e, por ser uma pessoa que tem consideração e tem essa identificação com o Bolsonaro, ele usa também os instrumentos que ele tem na lei americana para tomar as providências que ele acha cabíveis. Mas, assim, a parte econômica, foi o que eu acabei de falar. O Lula está fechando as portas da Casa Branca para ele próprio, porque parece que o Lula tem interesse em não avançar nessas negociações. Porque qualquer país, né, que caminha para uma ditadura, como nós estamos aqui a passos largos, como já aconteceu na Venezuela, eles fazem assim, Márcio. Eles vão cerceando a liberdade de opinião, eles vão cerceando a liberdade de imprensa, eles perseguem e tiram das eleições os opositores políticos. É óbvio que quando o Lula sinaliza o tempo inteiro para a China, para meio que romper as relações comerciais com os Estados Unidos, quando ele vai defender a mudança da moeda dólar como padrão para negociações comerciais internacionais. Isso tudo o Trump olha para cá e óbvio que ele vai defender os interesses que são dos Estados Unidos, mas também ele sabe que, eu imagino, né, que ele não queira esperar o Brasil chegar ao ponto de definitivamente virar uma Venezuela para depois ele tomar algum tipo de medida que vá fazer com que a democracia volte aqui no Brasil. Na Venezuela a experiência foi essa. Até hoje tem empresas petrolíferas venezuelanas que são taxadas, então são sobretaxadas pelos Estados Unidos, porque lá não houve eleições limpas. Diga-se de passagem, um país onde a urna eletrônica com um comprovante impresso foi o que possibilitou ao mundo saber que lá houve uma fraude eleitoral. Mas não quero entrar nessa pauta aqui. Eu acho que o Trump está fazendo o papel de defender, sim, os interesses do seu país, está fazendo a defesa de cidadãos e empresas americanas que foram perseguidas aqui no Brasil por Alexandre de Moraes. Ele faz uma análise geopolítica que, obviamente, ele não quer perder essa influência que os Estados Unidos têm no Ocidente, em especial aqui na América do Sul, para a China, como o Lula está fazendo força para que o Brasil caminhe para lá, como o Lula constrói pontes com ditaduras como o Irã, em detrimento de ter boa relação com a maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos. Isso tudo pesa na hora de o Trump escolher quais são ali as medidas que ele pretende tomar para iniciar alguma negociação com o país, como ele está fazendo com diversos países do mundo, não é só com o Brasil. Ainda sobre essas articulações, senador, inicia hoje uma viagem para os Estados Unidos de uma comitiva do Senado Federal com 8 senadores, que inclusive lá nos Estados Unidos estão de recesso. Mas a expectativa é de ir lá para conversar, para negociar e evitar esses 50%. Como o senhor vê esta comissão? Está certa ao ir tentar negociar ou o senhor também não espera nenhum resultado sobre essa articulação, senador? Bruno, todo mundo sabe que essa comissão não vai trazer nenhum resultado prático de lá. Também não quero condenar quem está indo, porque tem pessoas ali que obviamente estão indo bem intencionadas e muito mais para demonstrar, para dar uma satisfação para os segmentos que esses parlamentares defendem, que estão tentando, né, fazer alguma coisa, enfim, para defender os interesses dessas suas bases. Mas na prática não é assim que funciona. Enquanto o Lula tiver essa postura anti-americana, de partir para o ataque a aliados importantes e tradicionais dos Estados Unidos e também do Brasil, o Lula escolheu quebrar todo o histórico de negociações e de posicionamentos do Brasil em relação a esse cenário geopolítico internacional, ao escolher o lado de querer apoiar ditaduras, de querer interromper o comércio com os Estados Unidos e com outros países para priorizar o comércio com a China e outros países ideologicamente identificados com o Lula também. Quem está tomando essa postura é o Lula. Ele é que está fechando as portas da Casa Branca para qualquer tipo de negociação. Aí eu vejo aí algumas pessoas do governo querendo botar culpa no Eduardo Bolsonaro. Ora, o Eduardo não é o deputado irrelevante, o fritador de hambúrguer que estava lá nos Estados Unidos fazendo bravata. Como é que ele tem acesso à Casa Branca e o governo brasileiro, pelo Itamaraty, pela sua diplomacia, não consegue ter acesso ao governo da maior democracia do mundo, Bruno? Então, enquanto não mudarmos essa postura
não adianta mandar comitiva de parlamentares, não adianta querer botar a culpa, escolher aí o deputado Eduardo Bolsonaro como uma desculpa para a incompetência do governo Lula. Para a gente encerrar rapidamente, por favor, quais são os planos da família Bolsonaro para 2026 e se o senhor acredita que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, será preso? Olha, os planos para nós é resgatarmos a democracia que foi sequestrada no nosso Brasil. Esse é o primeiro ponto, para a gente voltar a ter liberdade nesse país. Porque hoje, outro sintoma da falta de democracia, até muitos parlamentares têm receio de subir na tribuna da Câmara, de subir na tribuna do Senado e fazer um pronunciamento, tem que medir as palavras para ver se não está desagradando o Alexandre de Moraes e daqui a pouco ele vira aí alvo da perseguição desse ministro também. Então é óbvio que a gente vai continuar lutando por liberdade aqui. Eu acredito que a gente vai chegar ao ponto de racional de que é importante para o nosso país ter o Jair Bolsonaro concorrendo nas eleições de 2026, é um direito dele, é injusto, são injustas as suas 2 inelegibilidades que ele tem hoje, por se reunir com embaixadores e por subir no carro de som do Silas Malafaia durante o 7 de setembro, na maior manifestação já vista da história aqui em Brasília, e essa perseguição tem que cessar em algum momento. A gente não pode continuar fingindo situação de normalidade no Brasil, quando as coisas não vão bem, tanto é que o próprio Estados Unidos coloca hoje o Brasil na mesma prateleira de Venezuela, uma ditadura consagrada que persegue opositores, onde os cidadãos estão passando fome, onde as pessoas fogem de lá por causa da opressão. A gente não quer que o Brasil chegue a esse ponto. Senador Flávio Bolsonaro, muito obrigada pela sua entrevista aqui em tempo real na Jovem Pan. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e um bom trabalho. Agora, 2h25, para repercutir essa entrevista, a gente vai chamar as nossas comentaristas do dia, a cientista política Deise Ciocari e a Mônica Rosenberg. Meninas, muito bem-vindas, boa tarde para as duas. Eu começo com a Deise. Deise, eu espero que você tenha anotado alguns pontos dessa entrevista. Eu já vi você com o celular na mão e já vamos repercutir. Primeiro, Flávio coloca muito na conta de Lula essa falta de diálogo em relação às medidas americanas. Também bate muito forte no STF com as medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes. É um discurso, uma narrativa de perseguição que a direita já vem tendo há algum tempo, né? O senador ele aproveitou esse momento para fazer uma crítica que tem ganhado eco na sociedade brasileira, né? Que é essa linha tênue entre o ativismo político e a judicialização, né? Entre o judiciário e o ativismo político. Boa tarde para você, Márcia, Bruno, para a Mônica e para a audiência da Jovem Pan. O que eu percebi aqui é que o senador ele tem ressaltado alguns pontos, principalmente esse uso reiterado de medidas cautelares sem a decisão final, porque isso acaba perseguindo personagens políticos e entidades políticas sem, evidentemente, contextualizar o motivo dessas decisões, né? Isso tem sido um problema já há algum tempo aqui no Brasil e a gente tem falado muito sobre isso. Então, ao mesmo tempo que o STF ele precisa proteger a sua legalidade, ele também precisa proteger a sua imagem de imparcialidade. Parece que aí ele está tendo um sério problema. Mônica, também quero repercutir com você essa coisa que ele fala, né, da censura em relação às entrevistas do pai e também defende muito o Eduardo Bolsonaro, que essa conta do tarifaço não é de Eduardo Bolsonaro. Como que você analisa? Pois é, bom dia, Márcia, bom dia, Bruno, a todos vocês que estão aí acompanhando a Jovem Pan. Eu concordo com o senador quando ele diz que Lula vem se alinhando com o bloco das ditaduras e que as escolhas de Lula em termos de diplomacia, em termos de política externa, estão muito erradas. E há consenso no Brasil de que o STF está sim se excedendo, e isso não é de agora. O outro lado, a esquerda, já reclamava lá na época da Lava Jato, dizendo que não estavam respeitando o devido processo legal. O que o senador está esquecendo é que quem pode combater esses abusos e excessos do STF é justamente o Senado. Ele é senador. Os senadores têm o poder constitucional para isso, não precisa pedir ajuda para americano aqui dentro. E quem se lembra em 2019, quando houve a Vaza Toga, uma CPI para justamente investigar o Poder Judiciário, eles conseguiram as 28 assinaturas e aí começaram a haver telefonemas de pessoas ligadas ao Supremo Tribunal para senadores. Houve até denúncias disso dentro do Senado, fazendo pressão para que retirassem as assinaturas.
E aí, como todos eles, ou quase todos, né, quase 3/4, têm processo, estão sendo julgados pelo próprio Supremo, fica muito difícil eles exercerem esse papel de controle. Cabe a nós elegermos senadores que não tenham rabo preso e não tenham medo do Supremo, que possam, eles sim, exercer o papel de colocar limites ao exercício dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Deise, Mônica, obrigada pelas análises. A gente volta com vocês ainda hoje.